Então, gente, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula 7, fazendo a correção da atividade 6, ok? Correção da atividade 6 de trigonometria. Se a questão já te dá a aproximação da raiz de 3, significa que você vai usar a raiz de 3 em um dado momento, ok? Então, no caso aqui, eu vou identificar esse lado aqui que está colado nos dois ângulos ao mesmo tempo, é o meu cateto adjacente. E esse que está de frente, correspondendo à altura da árvore, é o meu cateto oposto. Então, como eu estou aqui trabalhando com, colocar aqui as relações seno, cosseno e tangente, então, catenusa, cateto adite sobre usa, eu estou trabalhando com tangente, ok? Então, tangente do ângulo de 30 graus igual cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Pronto. Pela tabela, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3, ok? É só conferir lá na tabelazinha, tá bom? Então, temos o nosso cateto oposto, está perguntando a altura da árvore, é sinal que eu não tenho a altura da árvore, ok? Então, vou colocar aqui o x, e cateto adjacente aqui vai ser o 9. Então, fazendo aqui a nossa regrinha de 3, a gente vai ter 3 vezes x, 3x, 9 vezes raiz de 3, 9 e a raiz de 3, x igual a 9 raiz de 3 dividido para 3, x igual a 3 raiz de 3. Como a gente não tem isso para marcar, a gente vai fazer a aproximação da raiz de 3 para 1,7 e fazer a multiplicação. Então, aqui vai ficar x igual 3 vezes 1,7, x igual a 5,1. Então, isso faz correta a nossa alternativa A. Segunda questão. A figura abaixo representa um barco atravessando um rio partindo do ponto A ao ponto B. A forte correnteza arrasta o barco em direção ao ponto pelo barco do ponto A ao ponto C. Bom, gente, ó, essa questão aqui eu recebi até umas dúvidas no WhatsApp e a pessoa colocou a largura do rio como essa aqui, ó, como esse trajetozinho aqui feito pelo barco. Ok? Então, se você for medir a largura de um terreno, você vai medir em diagonal? Você não vai medir em diagonal, né? Então, no caso, a largura do rio, essa medida aqui reta. Essa medida aqui, ó. Essa medida que está junto dos dois ângulos ao mesmo tempo é o cateto adjacente. E essa medida que é o lado maior, que fica aqui de frente do meu ângulo reto, é a minha hipotenusa. Ok? Então, aqui eu estou trabalhando com o cateto adjacente e hipotenusa. Ok? Então, isso significa que eu estou trabalhando com cosseno. Cosseno de que ângulo? De 60 graus. 1 sobre 2 é o cosseno de 60 graus a partir da tabela, tá? Cateto adjacente 36, hipotenusa x. Então, multiplicando em cruz, 1 vezes x, 1x, e 2 vezes 36, 72. Correto aqui, a nossa alternativa é. Então, aqui diz assim, uma pessoa está a 20 raiz de 3, o ângulo de 30 graus. Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 metros de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio é em metros é. Pronto. No caso aqui, está pedindo, então essa altura aqui vai ser o meu cateto oposto, e esse 20 raiz de 3 é a distância aqui do... Então, aqui fica junto dos dois ângulos ao mesmo tempo, é o cateto adjacente. Então, aqui também vou resolver com tangente de 30 graus, ok? Então, tangente de 30 graus igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 graus pela tabela, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto vai ser o meu x, cateto adjacente, 20 raiz de 3, ok? Então, vamos multiplicar 3x, 20 raiz de 3 vezes raiz de 3. Repete o 20, porque não tem nada fora de raiz para você multiplicar. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, fica 3x igual a 20 vezes a raiz de 9, 3. 3x igual 20 vezes 3, 60.
x igual a 60 dividido para 3, x igual a 20. E uma vez que eu tenho aqui essa altura de 1,60 do lado de fora, então vai ficar 20 mais 1,60, que vai ficar 21,60. Correta a nossa alternativa B, ok? Quarta questão. A seguir está representado um esquema de uma sala de cinema com piso horizontal. De quanto deve ser a medida de A até T para que um espectador sentado a 45 metros da tela, com os olhos 1,2 metros acima do piso, veja o ponto mais alto da tela, que é T, a 30 graus da horizontal. Então, no caso aqui, gente, ó, o triângulo que eu vou estar considerando é daqui desse ponto que eu estou ligando para cima, tá? Então, eu vou estar considerando aqui. Esse 1,2 aqui, ele não faz parte do triângulo e vai ser somado no final, ok? Então, no caso, gente, a gente tem aqui 45 metros, e esses 45 metros é essa medida daqui, ó, que eu estou ligando agora. Essa medida aqui da base. Então, essa medida aqui vai ser o nosso cateto adjacente. Ok? E essa medida aqui da altura da tela, que está sendo perguntada, é o nosso cateto oposto. Ok? Pronto. Então, aqui a gente vai ter cateto oposto com cateto adjacente. Então, cateto oposto com cateto adjacente. Então, a nossa relação aqui é de tangente. Tangente de quê? Tangente de 30 graus. Ok? Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto com cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto, vai ser o meu x, cateto adjacente 45. Então, 3 vezes x, 3x. 45 vezes raiz de 3, 45 e a raiz de 3. Então, x é igual a 45 raiz de 3 dividido para 3. X vai ser igual a 15 e a raiz de 3. Não vejo raízes no resultado. Isso significa que eu vou ter que fazer a transformação da raiz de 3 para 1,7. Ok? Então, aqui eu vou fazer x igual a 15 vezes 1,7. Fazer aqui a multiplicação. 15, 1,7. 7 vezes 5, 25 vai 3. 7 vezes 1, 7, 3, 10. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 é 1. 5, 5 e 2. Então, aqui, a nossa medida altura aqui, x, vai ser 25,5. Aí, terminei? Não, não terminei. Por quê? Porque falta eu somar o 1,2, ok? Então, no caso aqui, eu vou pegar e vou somar o 25,5 mais o 1,2, ok? Então, 5 e 2, 7, 5 e 1, 6, e 10 por 2, 26,7. Correta a nossa alternativa C. Quinta questão. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 32 graus com a parede, qual é a altura da parede? Pronto. No caso aqui, eu tenho 2 metros como lado maior, nosso ângulo reto. Então, esse lado aqui que tem... Então, estou mexendo com cateto adjacente e hipotenusa. Logo, eu estou mexendo com cosseno. Cosseno de quem? De 32 graus. Ok? Então, no caso aqui, eu vou pegar o cosseno de 32 graus, que é 0,84. O cateto adjacente, que é o x. A hipotenusa, que é o 2. E vou fazer a regra de 3. Ok? Então, 2 vezes 0,84. No caso aqui, vai ser 1,68. X vezes 1, 1x. Então, correta a nossa alternativa A.